Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama e agora a gente volta para a programação normal, né? Acabou o feriado, o Campeonato Carioca já está de volta, o Vascão está de volta, hoje tem jogo do Vasco e nesse vídeo a gente vai falar sobre essa partida Vasco e Fluminense no Maracanã. Você vai ver aqui a provável escalação do Vasco, o Vasco que deve ter Payet e Verratti para o jogo de hoje. Vamos falar também sobre algumas notícias aqui de mercado da bola, né? Jogador que não vem mais, jogador que esteve próximo de vir, mas não vem. Enfim, tem uma situação de um jogador do Cincinnati, dos Estados Unidos, que o Vasco está negociando o Herediano com esse clube, né? Que pode ser envolvido ali na troca e pintar no Vasco. Tem a chegada do Sforza também no Rio de Janeiro essa semana. Enfim, tem bastante coisa para a gente conversar nesse vídeo, por isso que eu já conto com você deixando o like, que é muito importante. Conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama se você não for inscrito. E depois da vinheta a gente vai começar, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. Como eu disse na abertura, hoje tem Vasco e Fluminense pelo Campeonato Carioca e você pode dar o seu palpite lá na KTO. Você pode acessar o site e utilizar o nosso cupom MDG20, que vai te dar 20% de bônus no seu primeiro depósito, beleza? E lá você pode palpitar na vitória do Vascão. O meu palpite é Vasco 1 a 0 com gol de Payet. Beleza? Qual que é o seu palpite? Deixa aqui nos comentários e você sabe, se for palpitar na KTO, MDG20 te dá 20% de bônus no seu primeiro depósito lá no site. Bom, para essa partida Vasco e Fluminense já foram vendidos cerca de 40 mil ingressos, tá? E os setores sul, leste superior e leste inferior aparecem nesse momento como esgotados lá na bilheteria, né, do Maracanã. Algumas vezes os ingressos ficam disponíveis de novo, mas setores sul, leste superior e leste inferior estão aí esgotados. O setor norte, que é onde vai ficar a torcida do Vasco nesse jogo contra o Fluminense, ainda tem ingressos à venda. Para esse jogo, aparentemente, a torcida do Fluminense está mais mobilizada, né, do que a torcida do Vasco. Aparentemente, a torcida do Flu será maioria hoje no Maracanã. Mas vamos acompanhar. A gente sabe que a torcida do Vasco também deixa tudo para cima da hora. Pode ser que, chegando aí mais próximo do jogo, né, hoje a galera... acabou o carnaval, lembra que tem jogo, vai lá, compra o seu ingresso e comparece. Bom, o mando é do Fluminense, né, nessa partida, e por isso o sócio do Fluminense teve prioridade, teve desconto, etc e tal, então teve essas facilidades também para o torcedor do Flu. De toda forma, meu amigo, é Vasco e Fluminense hoje no Maracanã e a gente já vai começar esse pré-jogo, né? Vamos aqui trazer as duas escalações, as escalações de Vasco e de Fluminense. O Fluminense que nesse momento lidera a Taça Guanabara, tem 17 pontos, né, em 21 pontos disputados e está invicto na competição. O Fluminense nesse momento tem o melhor ataque do torneio, 14 gols marcados, e deve ir com o time titular para encarar o Vasco nesse clássico de hoje. Será o primeiro clássico do Fluminense na temporada de 2024. O Vasco, nesse momento, é o quarto colocado no campeonato e tem 12 pontos, né? Um ponto à frente do Botafogo, que é o quinto colocado. A equipe de Ramon Dias só perdeu uma partida em 2024, que foi aquele jogo horroroso, né, contra o Nova Iguaçu, onde o Vasco perdeu por 2 a 0. E este será o segundo clássico do Vasco no Campeonato Carioca. O Vasco empatou com o Flamengo por 0 a 0 também no Maracanã. Vamos começar com a escalação do Fluminense e depois a gente traz a provável escalação do Vasco da Gama. O Fluminense terá a sua terceira partida com o time titular na temporada de 2024. E a tendência é que a escalação seja a mesma que venceu Bangu e Sampaio Corrêa nos dois jogos em que a equipe principal esteve em campo. O Fluminense deve ir a campo com Fábio no gol, Guga, Felipe Melo, Thiago Santos e Marcelo, André Martinelli e Ganso, o trio de ataque Keno, Arias e Germancano. Esse deve ser o time do Fluminense. Vamos aqui para o time do Vasco da Gama, o Vasco que poupou alguns jogadores na última rodada, né? O último jogo do Vasco foi contra o Audax, lá em Manaus, vitória por 1 a 0. E o Vasco vai contra o Fluminense para esse clássico com o que tem de melhor à disposição, né? O Vasco terá a volta de Payet, que estava suspenso na última rodada, e também terá a volta de Verratti, que estava ali tratando, né, de uma lesão na costela, fez um tratamento especial e está confirmado para essa partida hoje contra a equipe do Fluminense. Então a provável escalação do Vasco está na sua tela: Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Vitor, Medel,
Léo e Lucas Piton, Zé Gabriel, Galdames e Payet. Na frente, David e Verratti. O Vasco deve ir com 3 zagueiros hoje, né? Medel, Léo e João Vitor, né? 3 zagueiros ali jogando no 3-5-2. Essa é a provável escalação do Vasco. Bom, vai ser um jogo muito difícil, a gente sabe, é um teste muito importante para o Vasco, mas o Vasco precisa da vitória, né? O Vasco precisa da vitória para se manter vivo aí no Campeonato Carioca, para, enfim, continuar ali dentro do G4 para garantir a sua classificação para a semifinal do campeonato, né? Porque seria uma lástima também ficar de fora da semifinal do Campeonato Carioca. Então, daqui a pouquinho, né? Aliás, daqui a pouquinho não. Hoje à noite, Vasco e Fluminense no estádio do Maracanã, 9h30 da noite. E claro, depois do jogo tem pós-jogo aqui no canal Machão da Gama. Bom, vamos atualizar agora aqui antes de ir embora, né? O vídeo foi de pré-jogo, mas também tem notícias do Vasco aqui para a gente atualizar, principalmente em relação ao mercado da bola. Vamos começar falando sobre Juan Sforza, jogador que assinou com o Vasco até 2028 e agora é aguardado, né, no Rio de Janeiro. E a informação é a seguinte, que o volante Juan Sforza, reforço do Vasco, chega amanhã no Rio de Janeiro para fazer exames e, enfim, ser anunciado de forma oficial pelo clube. Ele não terá tempo de ser inscrito para o jogo contra o Botafogo no final de semana. A maior chance é dele estar à disposição para a partida do dia 21 de fevereiro contra o Marcílio Dias na Copa do Brasil, ou então para a partida do dia 24 de fevereiro contra o Volta Redonda lá no Espírito Santo. Então, Juan Sforza chega amanhã no Rio de Janeiro para ser anunciado pelo Vasco da Gama. Vocês lembram do atacante Pedro Henrique, né, que foi pauta aqui durante praticamente todo o Carnaval, jogador que chegou a ter negociações avançadas, né, com o Vasco da Gama, atacante do Inter, 33 anos, mas que as propostas, né, que o Vasco tentou junto ao Internacional acabaram não agradando o clube gaúcho e a 777 não liberou o Vasco fazer um grande investimento para contratar o Pedro Henrique. Pois bem, a informação é a seguinte, que o Corinthians avançou e está muito perto de contratar o atacante Pedro Henrique, que pertence ao Inter e era alvo do Vasco da Gama. A transferência do atacante de lado de campo para o Corinthians deve ser feita em definitivo, ou seja, o Inter queria vender o jogador. A 777 não liberou o Vasco fazer uma proposta para contratar o jogador em definitivo. O Vasco meio que tentou por empréstimo ali, etc e tal, mas a coisa não avançou. O jogador deve ir para o Corinthians. E uma última informação aqui envolve o Orediano, né? Como todo mundo sabe, o Orediano está acertado com o Cincinnati dos Estados Unidos, mas não foi anunciado até o momento. O jogador já até viajou para os Estados Unidos, mas não foi anunciado. A gente não sabe o motivo ainda desse anúncio não ter acontecido. Vale dizer que recentemente o Vasco fez uma consulta pelo ala Álvaro Barreal, que é do mesmo Cincinnati, né? Jogador argentino, ex-Vélez, assim como o Orediano, que tem 23 anos de idade. Segundo alguns jornalistas que cobrem a Liga Norte-Americana de Futebol, existe ali um rumor que pode existir uma troca, né, entre as partes. O Álvaro Barreal vir para o Vasco da Gama e o Orediano ser, enfim, anunciado como jogador do Cincinnati. Essa possibilidade não está descartada. O pessoal na torcida vascaína foi quem conversou com alguns jornalistas que cobrem ali a Liga Norte-Americana de Futebol. Jogador argentino, 23 anos, ex-Vélez, pode ser envolvido nessa troca. A gente vai acompanhar. Se tiver mais informações, a gente traz aqui no canal, beleza? Deixou o seu like? Foi embora, hein? Deixou o seu like? Se inscreveu aqui no canal? Então, ó, depois do jogo, estamos aqui de volta com o pós-jogo e tomara que com vitória do Vasco. Um abraço, saudações, até a próxima. Fui!